Então vamos à parte doutrinária. Pois bem, eu estou aqui com algumas encíclicas, algumas alocuções papais, nós vamos, né, usar como guia, né, como luz para a nossa discussão. Eu peguei aqui umas alocuções. Pois bem, de um ponto de vista estritamente tradicional, de um ponto de vista estritamente reacionário, é fato conhecido, eu não preciso demonstrar, porque basta fazer uma busca na internet, é fato conhecido que todos os candidatos que estão no páreo defendem pautas anticatólicas. Todos. Não só os candidatos de esquerda que estão filiados a partidos socialistas, ou que têm o socialismo um referencial, e aqui então aos programas. Infelizmente, o show de horrores dos programas. Isso aqui tudo, pessoal, eu peguei no site da Justiça Eleitoral. Então, isso tudo que eu vou ler é o que está escrito no programa político dos candidatos. Vamos começar pelo Luiz Inácio Lula da Silva, que supostamente está à frente nas pesquisas. Então, o programa dele tem 21 páginas. Eu grifei aqui uma passagem. Esse documento foi organizado a partir da contribuição das forças democráticas e progressistas que compõem a coligação Brasil da Esperança, formada pelo PT, pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, PV, que é o Partido Verde, PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, Rede, que é aquele antro ambientalista da Marina Silva, Solidariedade, bem, isso daí, só esse começo aqui, pessoal, só essa primeira página aqui, tornaria desnecessário para qualquer católico examinar o resto do programa. Porque o simples fato desse documento ter sido elaborado com a contribuição de tais partidos aqui citados, todos socialistas ou pró-socialistas, isso por si só é suficiente para desqualificar o resto e tornar desnecessário o exame do restante do documento. Entretanto, como o Lula pode ganhar, pode ser que ele vença as eleições, então é bom que nós olhemos o que está escrito aqui para que possamos nos preparar. Quem é um pouco mais curioso pode assistir o vídeo que eu gravei aqui para o canal Trelly Talk há uns 2 anos sobre o governo Lula, porque naquele vídeo, com base nos documentos do PT, resoluções, eu fiz um prognóstico, uma estimativa do que esse partido vai aprontar se voltar ao poder. O governo Bolsonaro é comunista nos anos 60 e 70. Aí, logo em seguida, temos compromisso com a sustentabilidade social, ambiental, etc. E assumimos o compromisso de mudar o padrão de consumo da energia. E olha só, agora vem a passagem importante. Participando do esforço mundial para combater a crise climática. Por meio como? Por meio de uma economia verde e inclusiva. Meus amigos, isso significa que o programa do PT endossa a tese do aquecimento global, endossa aquelas metas pactuadas
nas conferências da ONU. Isso aí tem a ver, inclusive, com esforço. Isso aí tem a ver com esforço de alguns países do primeiro mundo para desindustrializar países mais atrasados como o nosso. Depois eu posso explicar como é que funciona esse negócio. Eu acho que de candidatos recentes, assim, de políticos em geral recentes, o único que eu lembro que meio que contestava isso era o ex-presidente americano Donald Trump, né? Sim, Mas fora ele, eu não lembro de ninguém falando assim a respeito do aquecimento global, né? sim, sim. Que o Trump tinha um perfil bem nacionalista, né? Não que eu seja um admirador do Trump, o cara protestante, sionista, comprometido, enfim. Mas como o Donald Trump tinha uma mentalidade muito nacionalista, muito industrial, enfim, muito preocupado com a dianteira da China, com a dianteira não, mas com a possibilidade da China encostar nos Estados Unidos aí na corrida tecnológica industrial. Então ele não via isso como um negócio bom para o país dele. Então tem adiantando aqui, né? Indo aqui para a página 4. Economia verde inclusiva. Aqui, pessoal, essa parte aqui é muito importante. Está na página 6. É preciso fortalecer, abre aspas, é preciso fortalecer a educação pública, universal, democrática, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, laica e inclusiva. Fecha aspas. Atenção, atenção, senhores que são diretores de escolas católicas, as senhoras que dirigem escolas católicas. É o governo que vai meter o pé na porta de vocês. Porque eles querem já existiu essa proposta, já existiu lá atrás, mas não foi para frente. O modelo da tal da escola única, que previa a supressão de todas as escolas particulares, inclusive as católicas, principalmente as católicas, é a adoção de um modelo ditado pelo partido. Essa agenda aqui no Brasil não andou na época porque teve uma reação forte. E vamos lembrar, enfim, e que nós já tivemos um movimento católico pujante, né? O Everardo Beckhauser, que era o presidente da Confederação Católica de Educação, foi contra isso daí e a coisa não andou. Então isso aí é uma agenda antiga, enfim, e ainda mais agora que está tendo um reavivamento da fé católica do nosso país, tem muitos jovens se convertendo, indo atrás da tradição. Você tem aí famílias se organizando para dar educação católica para os seus filhos, aí que eles ficam com medo. Então vocês podem ter certeza, se o PT vencer as eleições, ele buscará, se não proibir, pelo menos dificultar, burocratizar, obstruir o funcionamento das escolas católicas e a abertura de novas. Está aqui. Educação pública, universal, democrática, gratuita, laica e inclusiva. Fortalecer a diversidade cultural, a cultura popular e periférica. Então vocês podem ter certeza, se o PT voltar ao poder, provavelmente eles vão recriar o Ministério da Cultura e irrigar com dinheiro público toda essa fauna artística, pseudo-artística, enfim, hip hop, essa coisa toda. Esses artistas comprometidos com a esquerda, que são todos praticamente, né? Que eles acham, pelo que está escrito aqui, né? Eles acham que a cadeia produtiva cultural foi severamente prejudicada pela pandemia e perseguida pelo atual governo.
Vamos mais à frente, página 7. As políticas, abre aspas, palavras deles, as políticas de segurança pública contemplarão ações de atenção às vítimas e priorizarão a prevenção, a investigação e o processamento de crimes e violência contra mulheres, juventude negra e população LGBT que não sei o que mais. Fecha aspas. Então, é a ideologia de gênero que vai permear cada vez mais o aparato de segurança pública e o poder judiciário. Mais adiante, isso é muito importante, pessoal. Muito importante. Item 35 aqui, no finalzinho da página 7, o que diz? Abre aspas. O país precisa de uma nova política sobre drogas. Notem, sobre drogas. Não é política antidrogas. É sobre drogas. Esse detalhe é importante. Intersetorial e focada na redução de riscos. Fecha aspas. Meus amigos, toda vez que vocês escutarem alguém falando em tratar a questão das drogas por meio de redução de danos e redução de riscos, pode ter certeza que essa pessoa está falando na tal política de redução de danos. Para quem não sabe, no que consiste a tal da política de redução de danos? É aquela política por meio do qual o Estado, o governo, distribui seringa para o viciado e usar a droga dele e distribui tudo que é necessário para a pessoa se drogar com segurança, entre aspas. Eles chamam isso daí de redução de danos. Ou seja, em vez de você tirar a pessoa das drogas e de você policiar, de você procurar evitar que as pessoas se droguem, você, por meio do aparato do governo, você procura reduzir, e por isso que chamam redução de danos. Procura fazer com que as pessoas possam se drogar num ambiente, se é que é possível, se drogar com segurança. Isso não existe. Isso é uma contradição de termos, né? Na Não, verdade. não existe isso. Enfim, e aí você vê em alguns governos estaduais que adotaram essa política, você vê o viciado vai lá no posto de saúde e pega seringa para injetar, ele pega ali o canudinho dele para cheirar, para não acham que isso daí reduz o risco de transmissão de doença. Quando eles dizem, quando o viciado compartilha a seringa dele com outro viciado, ou quando compartilha canudinho dele com outro viciado, aumenta o risco de transmitir doença. Então nós temos que dar essas coisas para reduzir o dano, para reduzir o risco de transmitir doença de um viciado para o outro. Então o raciocínio da tal da política de redução de danos, de redução de riscos, é essa. Não vamos combater o uso de drogas. Não vamos tentar tirar as pessoas do vício. Vamos aceitar de antemão que elas vão se drogar e vamos reduzir o dano, reduzir o risco, e fornecendo ali o kit viciado para diminuir a possibilidade de contágio, de acidentes. Isso que é a tal da política de redução de danos, de redução de riscos. E é disso que eles estão falando aqui na página 7, no final da página 7. E para encerrar esse comentário nosso sobre o programa do PT, eu vou destacar um parágrafo aqui, na página 8. Um amplo, é imprescindível, abre aspas, é imprescindível
a implementação de um amplo conjunto de políticas públicas de promoção da igualdade racial e de combate ao racismo estrutural. Ironicamente, pessoal, como é que a política de cotas, essa política segregacionista entrou aqui no Brasil? Se consolidou, pelo menos, aqui no Brasil? Por meio de um acordo assinado entre o governo Lula e o governo Bush, que muitos olavetes, neocons, defendem ou veem como exemplo de alguma coisa. O Brasil assinou com o governo George Bush, portanto, do Partido Republicano, um acordo de um plano de promoção da igualdade racial. Na época, a secretária de Estado era Condoleezza Rice. Você tinha reuniões anuais a respeito disso daí. Eu publiquei os documentos na minha página Guerra Cultural. Para não ter discussão, publiquei ali o acordo assinado, escaneado, direitinho, as atas e tudo mais. Então, curioso, o Brasil, no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, foi buscar lições de antirracismo no país mais racista do continente, que são os Estados Unidos, por meio desse acordo aí. O acordo assinado em 2008, 2007 ou 2008, salvo engano meu. Depois eu posso botar o link para vocês verem que eu não estou mentindo. Enfim, para vocês verem que é rigorosamente verdade. Aqui, que prevê... Ó que ridículo, essa linguagem me incomoda demais, minha gente. Tomem cuidado. Católicos, vocês não devem usar a linguagem da revolução. Mesmo sem querer. Porque muitas pessoas, sem querer, assimilam essa nova língua que vai se disseminando por aí sem que as pessoas saibam qual é a sua origem. Aqui na página 10 tem um parágrafo que prevê a proteção e a garantia dos direitos dos animais. Meus amigos, não existem direitos dos animais. O que existe são os deveres do homem, o ser moral, o ser dotado de razão, de consciência e, portanto, capaz de assimilar direitos e deveres, é o homem. O animal não é titular de direitos. O que existe é, da parte do homem, o dever moral de não impor sofrimento desnecessário, animais, enfim. Mas não existe esse negócio de direito dos animais. É uma tentativa muito bizonha de no futuro equiparar os homens aos animais. E no futuro até legalizar casamento de gente com bicho. Vocês acham que eu estou brincando? É assim que começa. Se você admite, dá o primeiro passo. Inclusive, eu acho que há um tempo atrás, né? Desculpa interromper, Pode falar, mas fica à vontade. há um tempo atrás, eu lembro que teve uma notícia que ficou muito famosa, que era uma mulher que ela casou com o cachorro dela, né? Foi aqui no Brasil isso daí? Eu não lembro se foi no Brasil ou nos Estados Unidos, mas eu acho provável que tenha sido nos Estados Unidos, porque sempre que começa alguma coisa assim é lá, Olha né? lá. Eu não duvido. Porque o primeiro passo é esse. Uma vez que você admite que animal é titular de deveres e direitos, pode-se abrir as outras portas, inclusive a legalização dessas taras aí de casamento de gente com bicho. Algumas pessoas acham que eu estou exagerando, mas não é. Então, por favor, não falem em direitos dos animais. O que existe são os deveres do homem. O ser moral é o homem. É ele que tem a obrigação de não maltratar, de não impor sofrimento desnecessário. Enfim, que os animais, claro, são parte da criação e tal. Olha, eu fui procurar aqui a notícia, né?
A mulher que ela casou com o cachorro foi no Reino Unido, na verdade, O né? Reino Só Unido, pra... tinha que ser. Isso. Tinha que ser. E essas coisas surgem lá. E maçonaria, liberalismo, enfim. Olha, pena que o nosso assunto de hoje é eleição no Brasil. Porque senão eu separava uns bons minutos para dizer tudo o que eu penso daquele país. Ainda mais agora. Tem pretensos católicos aí desejando que Deus acolha a rainha Elizabeth. Ela morreu anglicana, minha gente. Então, você não comemora, claro, a morte de ninguém, mas também não tem cabimento nenhum ficar publicando nada a respeito dessa pessoa. Então, essas coisas surgem lá, na Inglaterra, invariavelmente. E pena que o assunto nosso hoje é outro, senão eu tirava uns bons minutos para dizer tudo que eu penso daquela população. Tem outras passagens ridículas aqui no programa. Fala que o governo implementa uma política de juros altos. Sim, implementa, mas no governo do PT a taxa Selic era ainda mais elevada. Não sei do que eles estão falando. Tanto é que eles botaram o Henrique Meirelles, o homem que trabalhava para a família Rockefeller, para presidir o Banco Central. Para quem não sabe, Henrique Meirelles trabalhava na diretoria do Council of the Americas, lá nos Estados Unidos. Council of the Americas é um pool de empresas americanas com investimento na América Latina, sob direção da família Rockefeller. Então, foi lá que o presidente Lula buscou o homem encarregado de chefiar o Banco Central do Brasil de 2003 até 2010. Logo que ele saiu do cargo em 2010, ele ainda deu uma entrevista para o Globo agradecendo, puxa vida, o Lula nunca interferiu no funcionamento do Banco Central. De fato, não interferiu. Deixou barbarizar mesmo. Tem uma coisa aqui interessante, não estou dizendo que está errado, não, mas eu notei esse dado comum, Pedro. Os três principais candidatos, os três, Bolsonaro, Ciro Gomes e Lula, todos colocaram no seu programa parágrafos falando da necessidade de tornar o nosso complexo agropecuário, enfim, mais sofisticado, agregar valor, construir. Não estou dizendo que está errado, não. Está correto. Podemos discutir se os meios propostos, enfim, se o método e a estratégia convém ou não. Mas eu notei esse dado comum. Os três, o Ciro Gomes, o Bolsonaro e o Lula. Então, vocês podem ter certeza que, independentemente de quem vencer as eleições, o país, muito provavelmente, vai ter uma política de Estado que privilegia o agronegócio e eventual construção de cadeias produtivas a ele associadas. Não digo que está errado, pelo contrário, é bom que o país explore as suas vantagens comparativas, competitivas. Tem outro parágrafo aqui que eles criticam a privatização da Eletrobras. Esquecem de dizer que isso aí começou no governo da Dilma, viu? Pouca gente lembra, mas foi no governo da Dilma Rousseff que começou a chamada desfederalização. Eles davam esse nome, né? Que eles tinham vergonha de falar privatização, então eles falavam desfederalização. A Eletrobras se desfazendo das suas subsidiárias estaduais. Então eles não estão em condições de falar nada também.